Essa reunião, esse encontro, emana de várias iniciativas, vários de nós tivemos essas iniciativas, e o Instituto de Estudos Avançados da USP, na pessoa do professor Paulo Saldiva, ali sentado à frente, colocou à nossa disposição, estruturou, organizou esse encontro, que, por sinal, de certa forma, dá continuidade a outro encontro que também o IA tinha aberto, que foi o encontro dos ex-ministros do Meio Ambiente, e que coincide com a declaração que saiu hoje dos ex-ministros da Justiça e da Segurança Pública, todos nós mostrando que, apesar das nossas diferenças, divergências, dos governos a que servimos, governos às vezes muito diferentes entre si, apesar disso, compartilhamos uma agenda civilizatória que se expressa no meio ambiente, na educação, na justiça, certamente também na saúde, nas relações exteriores. Então, vou pedir ao professor Paulo Saldiva, como anfitrião dessa reunião, que faça uso da palavra, e depois o ministro sucessivamente falarão, na ordem de seu exercício do cargo, por um prazo breve de 5 minutos, e depois abriremos as perguntas. Pensamos em 10 perguntas da imprensa aqui presente. Então, muito obrigado pela presença de vocês. E, por favor, professor Paulo Saldiva. É um prazer e uma honra ter recebido esse evento aqui. Esse evento, ele não é um evento cuja iniciativa vem dos ministros. E o EA, pelas características que tem, e vamos lembrar que aqui na mesa está o professor Goldenberg, que fundou, quer dizer, teve a ideia e colocou em prática o EA, e o professor Giannini, que foi membro do conselho, coordenou o grupo de pesquisa, é professor honorário do Instituto. Então, essa é uma pauta que o EF ele abriga e dá uma certa estrutura física para que isso ocorra, e talvez ocorram outros em áreas como saúde e educação, que foi precipitado pela iniciativa dos ministros do meio ambiente. O tema da educação, e isso cabe também dentro do espírito da Universidade de São Paulo, tanto é que nós temos um grupo liderado por vários professores da USP e fora dela, tem se dedicado à educação, basicamente educação básica. E a professora a Fernanda, que ano passado, se alguém quiser saber o que a USP tem produzido em termos de propostas de política de educação, tem um pequeno resumo e o link do documento original, que eu posso dizer que é bom, não porque eu não participei dele, simplesmente. Então, eu estou dando, talvez seja um dos documentos mais objetivos sobre o que talvez pudesse ser um projeto de longo prazo de educação brasileira. E também a gente teve resposta da sociedade civil. Nós temos uma cátedra, que foi uma cátedra sem professores, que dá recurso através do Itaú Social, para que a gente possa, durante 5 anos, não só continuar esses debates, como também propor medidas e fazer testes de conceito sobre o que a gente colocou no documento funciona na prática. Bom, então eu só queria agradecer muito a presença de vocês. O IA está aberto para vocês, não só hoje, como para qualquer outro evento. Ele é talvez um ponto de porosidade entre a universidade e a sociedade civil, e nada melhor que a imprensa para transformar, apertar uma tecla SAP para transformar o conhecimento acadêmico numa linguagem que as pessoas possam ver. Eu estou muito feliz por isso e agradeço profundamente, do fundo do coração, a essas pessoas que tiveram sobre si a responsabilidade de cuidar da educação do Brasil, não é fácil, e que hoje estão dedicando seu tempo para poder contribuir para que a educação de fato melhore. Muito obrigado. Bom, eu passo a palavra ao professor José Goldenberg, que foi reitor da universidade, foi ministro da Educação, está aqui do lado. Bom, meus amigos, o documento que vocês têm em mão, ele representa um consenso
de vários ex-ministros que viveram os problemas de educação em períodos melhores e piores. E ele se constitui num documento de defesa da educação, basicamente. E o que nós chamamos a atenção, fundamentalmente, é que a educação fundamental nesse país, ela precisa ser prestigiada. Como vocês sabem, o Brasil gasta aproximadamente 6% do seu produto interno bruto em educação, que é um volume considerável de recursos. São aproximadamente 500 bilhões de reais por ano. E o Ministério de Educação, que em geral é o que aparece mais nas discussões, ele dispõe apenas de 1/5 desses recursos. Acontece que ele tem um enorme poder, que é o poder de articulação e de disciplinação do sistema. O sistema de educação, ele envolve o plano municipal, o plano estadual e o plano federal. E o Ministério de Educação, ele usa uma grande parte dos seus recursos no ensino superior. E o resto, quem paga são os municípios e estados. Mas ele tem um papel muito importante em disciplinar e tentar articular esse sistema. O que nós estamos vendo, como ex-ministros, alguns de nós ministros há muito tempo já, é um esforço que não está sendo feito na direção correta. Quer dizer, o esforço é um esforço que está sendo feito digamos, em aspectos secundários do problema. E nós chamamos a atenção tais como filmar professores e fazer medidas que são medidas de caráter completamente alheio ao que se entende por educação. O que nós aprendemos, em particular eu aprendi, como reitor da Universidade de São Paulo, e depois como ministro de Educação, é que a educação ela precisa de certas garantias fundamentais. E a autonomia dos professores e liberdade de cátedra são questões absolutamente inegociáveis, simplesmente. Não pode haver perseguições desse tipo. Mesmo? E os professores perderam prestígio dentro da sociedade brasileira justamente por interferências externas ao sistema. E essa autonomia não significa soberania. Isso não significa que as escolas ou as universidades têm soberania para fazer o que quiserem, porque o dinheiro vem da população, é dinheiro público, de modo que há uma responsabilidade enorme pelo bom uso desses recursos públicos. Ninguém questiona isso. Agora, a função do Estado é justamente a de garantir a qualidade e condições para que os professores e todo o sistema, as universidades, os diretores, exerçam essa função. E o documento, então, chama atenção para necessidades absolutamente inadiáveis, como, por exemplo, o reforço da educação básica através do Fundeb. E uma observação que eu gostaria de fazer, em particular, é o parágrafo em que se refere à expansão do ensino superior, a expansão do sistema. E chama atenção para o fato de que essa expansão ela precisa ser feita com qualidade. E a questão, então, da melhoria da qualidade é absolutamente fundamental. Houve uma expansão do sistema superior, tanto federal como privado, que acabou tendo resultados negativos no que se refere à qualidade. Universidades estão aqui para isso, é para formar pessoas capazes de enfrentar os desafios tecnológicos que nós temos hoje e que vamos ter pela frente, que vão ser piores ainda por cima, com tecnologias completamente diferentes das tecnologias que nós temos hoje, e isso tem que ser feito com qualidade. A experiência, sob esse ponto de vista, a experiência da USP, com autonomia, que as universidades do Estado de São Paulo conseguiram, que inclui autonomia financeira, é um bom exemplo, porque o que a gente chama de produtividade
que não é uma palavra muito boa quando se fala em educação, porque é difícil de medir, mas o desempenho da educação nessas universidades que gozam de autonomia financeira é muito grande. E houve uma melhoria extraordinária nos últimos 30 anos da produtividade científica e tecnológica dessas universidades. Isso precisa ser estendido ao resto do sistema. É preciso que o Ministério da Educação, não é mesmo, prestigie os reitores. No sistema de ensino superior, uma peça fundamental do sistema são os reitores, porque são eles que dialogam com a comunidade universitária. E o nosso manifesto, então, nossa manifestação é nesse sentido, e ela defende a qualidade, sobretudo, nessa área. E além de outras atividades, provavelmente tão ou mais importantes, sobre a qual os outros ministros, os ex-ministros, vão elaborar. Obrigado. Passo a palavra agora ao ministro Murilo Ringel, que chefiou a pasta no período do presidente Itamar Franco, entre 1992 e 1993. Por favor, ministro. Bom dia a todas e bom dia a todos. Eu gostaria de fazer referência a duas considerações. A primeira, o fato de que eu sou professor, licenciado em História e Geografia, quando era uma única licenciatura, e eu me iniciei como professor de todos os níveis, graus e modalidades de educação desde 1952. E a outra consideração é de que eu vivenciei os 3 níveis de educação. Eu fui secretário de Educação do meu município, fui ministro da Educação e fui secretário de Educação do meu estado, Minas Gerais. E, portanto, eu vivenciei as 3 experiências dos 3 níveis de administração da educação. Por outro lado, o documento que o conjunto de ministros subscreve é um documento muito importante e destaca um ponto fundamental, que é a garantia de recursos para que a educação se desenvolva em todos os municípios, estados e em todo o país. E, além das contingências atualmente observadas, nós temos lido, acompanhado informações sobre outras medidas previstas pelo governo federal, entre elas a reforma tributária. E na reforma tributária, uma das proposições é a de desvinculação de recursos. Quer dizer que aqueles recursos vinculados na Constituição Federal e nas constituições estaduais e nas leis orgânicas municipais, essas vinculações desapareceriam. Cabe lembrar que a figura do senador João Calmon, do Espírito Santo, que ainda durante os governos militares, pela primeira vez propôs uma vinculação específica de recursos para a educação. Que 13% dos recursos da União deveriam ser destinados à educação. E a Constituição de 1988 foi mais adiante e foi mais sábia, porque ampliou esta vinculação para 18% dos recursos da União e os estados e municípios comprometidos a vincular 25% de seus recursos também para a educação. Ora,
esses recursos são absolutamente indispensáveis, porque não há educação de boa qualidade se não houver recurso disponível. Não há professores eficientes, qualificados, se não houver professores bem remunerados. Não há, portanto, como se imaginar que nós pudéssemos cumprir aquilo que o documento está mencionando, a melhoria da qualidade para o desenvolvimento do país, se nós não pudéssemos contar com os recursos indispensáveis. E o que se anuncia é que esses as características que eles apresentam atualmente. Aqui se mencionou que o Brasil destina à educação 6% do PIB, e isto talvez ainda não seja suficiente para que nós possamos vencer, superar os desafios e depois, evidentemente, encontrar melhor caminho através do desenvolvimento nacional e do aumento de recursos provenientes de outras fontes que não sejam aquelas fontes oficialmente realizadas. É o que eu queria dizer, concluindo que nesse grupo de antigos ministros, ministros, um dos quais me antecedeu, outros dos quais me sucederam, eu represento aqui o interior, porque eu sou professor da Universidade Federal de Juiz de Fora, do interior do país, aqui do estado vizinho, Minas Gerais. Infelizmente, como todos sabem, o ministro que durante 8 anos do governo Fernando Henrique Cardoso chefiou a pasta, Paulo Renato Souza, faleceu. Nós estivemos em contato com a sua secretária executiva, a professora Maria Helena Guimarães de Castro, que contribuiu um pouco para o documento, mas por não ter sido ministra, não quis assinar o próprio documento, que ficou entre ministros. Eu passo a palavra, então, ao ministro Cristóvão Buarque, que exerceu o cargo no começo da gestão do presidente Lula, entre 2013 e 2004. Por favor, Cristóvão. Bom dia a cada uma e a cada um de vocês. Eu quero, em primeiro lugar, dizer que lamento que o ministro Paulo Renato não esteja aqui conosco, fisicamente, mas ele faz parte desse grupo. Esse é um grupo que tem uma característica, além de todos sermos professores, tem uma característica. Nós, ao longo dessas últimas décadas, embora em partidos diferentes, grupos diferentes, governos diferentes, nós tentamos fazer com que o Brasil saísse da tragédia de sua educação, tanto no que se refere ao atraso dela em relação às exigências do mundo moderno, como também o atraso na sua desigualdade, como é oferecida, conforme a renda da família e até o endereço da família. Nós demos uma contribuição. Não avançamos na velocidade que gostaríamos. O Brasil continua um país com esses dois atrasos, na qualidade média da sua educação de base e na desigualdade como ela é oferecida. E o país não terá futuro se continuar assim. Não terá futuro econômico, cuja eficiência depende da educação, daqui para frente. E nem terá justiça social, que depende da distribuição do conhecimento nas escolas igualmente, para que, pelo talento, nós eliminemos a desigualdade abismal que nós temos. E aqui existir, que seja pelo talento. Esse grupo que deu essa contribuição está aqui hoje porque nós sentimos uma ameaça nessa marcha que foi feita ao longo dessas décadas, embora numa velocidade menor do que gostaríamos. Nós sentimos o risco da autonomia universitária, nós sentimos o risco da contribuição financeira do governo federal para a educação de base nos municípios e estados, nós sentimos o risco de uma intervenção sectária tentando tirar a liberdade de cátedra dos professores. Nós estamos aqui porque sentimos uma ameaça. Eu confesso que quando veio o segundo turno das últimas eleições, eu senti que nós entraríamos num período
tão difícil. Aliás, por isso que no segundo turno votei no Fernando Haddad. E eu tenho certeza que a educação estaria muito melhor nas mãos dele. Mas o que está acontecendo é pior do que muitos de nós imaginávamos, pelo menos no que se refere à educação. E também, a gente sabe, meio ambiente e outras áreas. Nós estamos aqui para tentar dar nossa contribuição para que a marcha lenta das últimas décadas, que nós contribuímos, uns mais, outros menos, que essa marcha não seja interrompida, que, ao contrário, que ela seja acelerada. Que ela seja acelerada com o Brasil tomando as medidas necessárias para que o país descubra a importância da educação e descubra a importância de garantir a educação com a mesma qualidade a todos. Nós estamos aqui tentando dar nossa contribuição. Nenhum tem cargo mais aqui, político, mas nós temos uma responsabilidade como cidadãos. E como cidadãos estamos aqui querendo deixar para vocês o grito que a gente quer dar. Educação é a solução, não única, mas necessária para cada um dos nossos problemas. Por isso, nós estamos aqui à disposição de vocês, para que vocês levem a nossa preocupação, a nossa angústia a todo o Brasil. Muito obrigado por vocês estarem aqui. Nós convidamos o ex-ministro Tarso Genro, que foi o seguinte ao ministro Cristóvão, mas infelizmente não conseguimos um contato que nos garantisse uma resposta dele. Então eu passo a palavra ao ex-ministro Fernando Haddad, que foi quem ocupou por mais tempo junto, creio que empatado talvez com o Capanema e a pasta Quase. Quase. Então foi um dos que por mais tempo ocupou a pasta da educação no Brasil. Na verdade, eu passei 8 anos, mais 1 ano e meio como secretário executivo. Então, 6,5 como ministro. Bom dia a todos. É uma enorme satisfação estar reunido com esse seleto grupo de ex-ministros, todos amigos de longa data e conhecedores do drama educacional brasileiro. Eu creio que posso afirmar hoje, sem sombra de dúvida, que o alarme soou no Brasil já em várias áreas. Hoje mesmo tem uma manifestação de 11 ex-ministros da Justiça em artigo publicado no jornal Folha de São Paulo. Mas o mesmo acontece na economia, na segurança pública, meio ambiente, relações exteriores, direitos humanos e, infelizmente, não está sendo diferente na área da educação. Todos os que estão presentes aqui sabem que o Brasil perdeu praticamente todo o século XX em relação à educação. O Brasil foi dos últimos países a acordar para a agenda da educação. Obviamente que o marco temporal que todos reconhecem como histórico é a Constituição de 88, e é por isso que nós procuramos reunir todos os ministros a partir dessa data, que sabem, sem nenhuma exceção, que nós temos um século para recuperar, diante de uma revolução tecnológica que está em curso e que nos coloca um desafio enorme, né, de cobrir todo um atraso de praticamente 100 anos. Se nós levarmos em conta o Manifesto dos Pioneiros de 1932, 1932, nós vamos verificar que aquela agenda ainda está por ser realizada em virtude do descaso de sucessivos governos com a educação. De 88 para cá, felizmente, o Constituinte colocou a educação no alto das prioridades nacionais e com mais ou menos ênfase em etapas e níveis de ensino, o fato é que os indicadores começaram a mudar para melhor. E o que exige da nossa parte um compromisso com as políticas de Estado que foram construídas ao longo desses 30 anos. 2 questões emergenciais, de certa maneira, respondem por essa reunião. A primeira delas é o Fundeb. O Fundeb é um sonho acalentado por décadas pelos educadores brasileiros, que sempre defenderam a criação de um fundo nacional, até,
que garantisse um investimento mínimo por aluno no Brasil, não importa o local de nascimento do estudante. Ou seja, o Fundeb efetivamente dialoga com o anseio histórico dos educadores. Não importa onde a pessoa nasça, de que família ela provenha, ela tem que ter o seu direito à educação assegurado. A segunda questão emergencial é justamente a questão da autonomia universitária, né, que está, nesse momento, em jogo, com verdadeiros atentados retóricos por parte do Ministério em relação a quem produz conhecimento nesse país. Lembrando que mais de 90% da produção científica nesse país acontece justamente nas universidades públicas mantidas por governos estaduais ou pelo governo federal. Esses dois temas emergenciais nos trazem aqui hoje, mas a nossa preocupação para além disso, é que haja um compromisso com as políticas de Estado. A educação tem sido tratada pelas pessoas que estão aqui durante o exercício do seu mandato junto à frente do MEC, tem sido tratado como políticas de Estado. Nenhum de nós tratou a educação como uma política de governo, político-partidária ou ideológica no sentido negativo que se atribui ao termo hoje, até indevidamente. Procuramos não só manter o bom legado que herdamos, mas inovar na direção certa, no rumo certo. Por isso que nos respeitamos, né, enquanto formuladores de políticas públicas e enquanto cidadãos comprometidos com a causa nacional da educação. É nesse sentido que estamos reunidos aqui, né, em divulgar uma nota que é um chamamento à nação para que as políticas educacionais sejam realçadas à condição de políticas de Estado. Elas não podem ser objeto de rinha partidária, de disputas menores que comprometam a continuidade de políticas estruturantes para o desenvolvimento do nosso país, que deveriam estar sendo agora aprofundadas e não fragilizadas, não apenas pela retórica, mas mais recentemente pelas atitudes do Ministério da Educação. Então, me parece que essa nota divulgada hoje se soma a outras notas divulgadas por ex-ministros de outras pastas, igualmente preocupados com o desmonte de setores estratégicos do desenvolvimento nacional. Cito o meio ambiente e segurança, que já foram objeto de documentos escritos, a muitas mãos, para alertar o país dos riscos que se corre desnecessariamente. Porque havia uma pactuação em torno das diretrizes estruturais da área da educação. E eu repito, todo governo pode dar mais ou menos ênfase, as urnas servem para isso, para reorientar as ênfases, as diretrizes, as prioridades, mas não para colocar em risco a construção do edifício educacional no Brasil. Então eu me somo a essas vozes dessa mesa para alertar e conclamar as pessoas a lutarem por essa causa que é de todos nós. Lembro, por fim, que esse grupo está se constituindo num observatório que pretende se reunir com alguma periodicidade para se colocar à disposição dos gestores, das autoridades, da comunidade em geral, dos reitores, das lideranças educacionais do país, para somar forças e também levar contribuições para que a legislação e as políticas possam ser aperfeiçoadas. Muito obrigado. Passo a palavra agora ao ex-ministro Aloysio Mercadante, que ocupou a pasta 2 vezes durante o governo Dilma. Por favor, Aloysio. Bom dia a todos, a todas. Eu queria saudar os ex-ministros, mas saudar especialmente 3 milhões de professoras e professoras que estão hoje espalhados pelo Brasil inteiro, da educação infantil à educação superior, majoritariamente ganhando baixos salários, com jornadas extenuantes
e com o grande desafio da educação, que é aprimorar a aprendizagem. Queria saudá-los e dizer que essa nossa presença aqui é uma forma de defender a dignidade dessa atividade e a educação brasileira. A educação precisa ser preservada na crise fiscal e econômica. E precisa ser preservada da disputa política, ideológica e partidária. A educação precisa ser concebida, e foi ao longo de toda a trajetória recente da democracia brasileira, como política de Estado. E queria destacar também aqui o papel que o Plano Nacional de Educação deveria ter nesse momento da nossa história. Ali estão as grandes metas, as macrometas, estão as principais estratégias. O Plano Nacional de Educação foi acompanhado de planos municipais e estaduais, e é uma bússola. Mesmo na tempestade econômica, é uma bússola. É um farol que precisa ser preservado e assegurado. Queria também destacar que a defesa da educação é a primeira tarefa de um ministro da Educação. Defender a educação em qualquer condição, inclusive do ponto de vista do financiamento da educação. Quando você perde essa condição, você perde a representação dessa instituição extremamente complexa. 1/3 das unidades orçamentárias da União estão no MEC. O MEC se relaciona com todos os municípios, se relaciona diretamente com escolas, com as universidades, é uma estrutura extremamente complexa, e a liderança dessa complexidade exige essa legitimidade, a defesa da educação, dos recursos para a educação. E além disso, exige diálogo e respeito às diversas concepções. A pluralidade é essencial à educação. Por isso, a autonomia acadêmica, pedagógica, docente, universitária, é tão importante na história da educação. Porque é da pluralidade, é do dissenso, é do debate, das diversas correntes do pensamento, das diversas correntes teóricas, que o conhecimento avança e que a educação prospera. Nós estamos constituindo este Observatório da Educação Brasileira. Estamos conversando com o professor Paulo Saldívia para ficar hospedado aqui no IEA, da USP. Vamos abrir um diálogo imediatamente sobre o novo Fundeb. O prazo é exíguo, é uma emenda constitucional. O Congresso está bastante tumultuado e com uma série de emendas constitucionais tramitando. Nós precisamos da agilidade e o Fundeb precisa dar conta de reduzir as assimetrias na rede, ou seja, melhorar a equidade para que cada criança, cada estudante tenha condições semelhantes para aprender, superando as disparidades regionais, econômicas e sociais. O Fundeb precisa preservar o piso salarial dos professores e ter um compromisso com a valorização da carreira, precisa ter complementação orçamentária e precisa avançar em direção ao Sistema Nacional de Educação, que não está constituindo e é previsto no Fundeb. Na realidade, é previsto desde a gestão do Murilo Ringer. O segundo tema do nosso observatório que está sendo constituído será a autonomia acadêmica, científica das universidades. Não é razoável e não é aceitável o que nós estamos assistindo. Constrangimentos, pressões, ameaças, inclusive a tentativa de controlar que o reitor da universidade, que tem a responsabilidade da gestão, tenha que submeter a sua equipe de trabalho ao Ministério da Educação, ou mais, nem ao Ministério da Educação, à Secretaria de Governo da União. Isso não é absolutamente razoável e, do nosso ponto de vista, agride o princípio constitucional que assegura a autonomia plena das universidades. Por isso, para defender o acesso, a permanência e a qualidade da educação, nós estamos aqui hoje e muito motivados a continuar nos reunindo nesse observatório, dialogar com entidades, com parlamentares, com a comunidade acadêmica e tratar dos grandes temas que possam dar prosseguimento à qualidade da educação brasileira. Muito obrigado. Eu falo por último, como mais recente dos ministros que aqui estão presentes. Devo dizer que os ministros Paim e Mendonça foram convidados também, mas não puderam, por razões diferentes, comparecer.
Então, primeiro de tudo, queria saudar o trabalho dos profissionais da imprensa aqui presentes. A imprensa é um dos pilares da democracia. Sem imprensa nós não temos liberdade. Isso, sobretudo, porque cabe à imprensa relatar os fatos, estar comprometida com a verdade e abrir espaço para a crítica. O que converge extremamente com o papel que é o da universidade, com o papel que é da educação. Não há educação se não houver um compromisso com a verdade, um compromisso com a ciência, com o rigor ético. Não há democracia se não houver um crescimento das pessoas graças ao conhecimento a elas transmitido. E não há democracia se não houver um espírito constante de pesquisa. Uns de nós enfatizaram mais a universidade, que é o locus principal no Brasil da pesquisa. Outros, a educação básica, que é onde realmente se estabelece a igualdade de oportunidades e o futuro das pessoas. Aquele que não é alfabetizado até os 8 anos de idade terá certamente um nível econômico, social bem inferior aos outros, mas o que é importante ressaltar, e que é o lado positivo deste encontro entre pessoas que têm divergências sobre vários outros pontos, mas que o ponto importante que se construiu nas últimas décadas, um consenso no Brasil sobre a importância da educação. Esse consenso atravessa os partidos da direita e da esquerda, atravessa os governos federal, estaduais e municipais. Este consenso abrange fundações, sindicatos, movimentos, universidades. Em suma, é um consenso precioso que elegeu a educação como a grande promessa do século XXI. Então, dentro desse consenso, nos causa muita preocupação termos hoje uma política de governo que vê a educação não como promessa, mas como ameaça. Uma política de governo que vê na educação muito mais o aspecto que eles consideram de imoralizar a vida das pessoas, de tornar as pessoas imorais, do que a ampla liberdade, que é uma das grandes características celebradas no mundo desde o fim da Segunda Guerra Mundial e crescentemente depois que caíram as ditaduras, tanto comunistas quanto direitistas, ao longo dos anos 80, e o mundo chegou a uma situação em que praticamente metade da humanidade tem liberdades pessoais, tem liberdades políticas, ou seja, vive em democracia. Nós nunca tivemos uma perspectiva mundial tão auspiciosa para a democracia, que depende, repito, em boa parte do trabalho de vocês, da imprensa, e muito do trabalho dos profissionais da educação. É preciso também salientar que todos os estudos internacionais sobre economia, os mais liberais que sejam, Banco Mundial, Economist, Financial Times, celebram a educação, a boa educação, como o principal fator de desenvolvimento econômico. Não é o segundo, não é o terceiro, não é o quarto, é o principal. Aqui no Brasil, nós temos uma situação estranha de pessoas que se dizem liberais, mas que, no entanto, não dão essa importância à educação e, ao contrário, pensam que o corte, mesmo na carne, mesmo aqui nos órgãos vitais da educação, pode ser uma medida positiva para desenvolver a economia, o que certamente não será. Se nossos colegas do meio ambiente alertaram para o risco que tem o Brasil, descuidando do seu meio ambiente, falhando nas práticas de controle, de respeito à sustentabilidade, o risco que tem o Brasil de perder a certificação internacional e começar a exportar os seus produtos com cada vez menos valor, nós da educação queremos alertar para o risco que tem o Brasil de atrasar-se profundamente no desenvolvimento econômico se ele não valorizar a educação devidamente. Educação é cidadania, educação é formação da pessoa, educação é também formação da economia. E eu queria só terminar chamando a atenção um pouco para esse dado, esse gráfico foi distribuído a todos, um gráfico da revista Pesquisa FAPESP, que nos foi trazido pelo professor e ministro Goldenberg. Se vocês olharem rapidamente, vocês veem na tabelinha de baixo como passamos 160 bilhões de reais de 2015, tudo isso está deflacionado, para 304 bilhões de reais voltados à educação em apenas 15 anos, ao longo desse milênio. Então, nós tivemos um aumento de cerca de 90% no total dedicado à educação em termos reais. Se vocês olharem os diversos itens, vocês verão que a educação infantil subiu 200%, que a educação fundamental subiu
pela conta que eu fiz, 65%, o ensino médio 150% e o ensino superior 70%. Vocês veem também que o ensino superior, que até o ano 2009 tinha uma fatia superior ao ensino médio, desde então tem tido uma fatia inferior ao ensino médio. O Brasil foi investindo mais na educação, o Brasil foi investindo mais também na educação que não é universitária. Então, quando se alega que a universidade recebe muito dinheiro, em detrimento de outros setores, vocês vejam que o ensino médio público, que tem 7 milhões de estudantes, dos 8 milhões que estão nessa faixa, o ensino médio público está recebendo mais hoje recursos públicos do que a universidade. O que é realmente justificável, muito embora seja a universidade no Brasil que faz quase toda a pesquisa. Quase toda a pesquisa científica no Brasil é feita na universidade, é feita nos programas de pós-graduação. Então, nós estamos diante de dados que expressam um avanço e estamos diante de uma realidade presente que expressa, que nos justifica uma grande preocupação. É por isso que estamos reunidos aqui, que estamos juntando nossos esforços e nos dispondo a continuar esses esforços pelo observatório mencionado da educação. Muito obrigado a todos e abriremos agora as perguntas.